Bem-vindo a todos os participantes que se estão a juntar a nós, para mais este webinar de conversas digitais em torno daquilo que são as respostas tecnológicas que têm surgido, ou dos projetos tecnológicos que têm surgido e que têm também dado resposta neste tempo de pandemia. Hoje vai ser um formato diferente porque associámos-nos à Portugal Fintech e temos connosco a Matilde Limberto, que nos vai falar um pouquinho sobre a Portugal Fintech e de que forma é que o trabalho que tem sido feito também do levantamento das suas empresas e das suas associadas e da resposta que as mesmas estão a dar neste contexto de pandemia, e de Matilde que vai introduzir desta vez os oradores. Eu vou só aqui mudar o slide para depois de ser mais fácil, Matilde, mas passo-te a palavra. Obrigada. Então, procurando ser breve, mas fazendo também aqui um enquadramento da Portugal Fintech, somos uma organização sem fins lucrativos que procura, de uma forma startup-centric, como lhe chamamos, criar as condições que possam facilitar o desenvolvimento e potenciar o ecossistema de fintech em Portugal. E nesse sentido, desenvolvemos iniciativas que se apoiam em 4 pilares: o capital, o talento, os players e a regulação. Exemplos disso são, por exemplo, o Portugal Fintech Report, que é um relatório anual que procura retratar o estado da indústria, mas também dar a conhecer as soluções que existem no mercado e os use cases presentes. Também o Portugal FinLab, uma iniciativa que desenvolvemos juntamente com os reguladores financeiros portugueses, que trouxe a Portugal o primeiro Innovation Hub. E também a Fintech House, um espaço comum onde toda a comunidade se pode reunir. Neste contexto Covid e tendo em conta o impacto que teve na economia, mantivemos o nosso compromisso com esta missão e procurámos desenvolver 2 iniciativas. Por um lado, lançámos um inquérito junto das fintechs com o intuito de perceber o impacto real deste contexto atual nos seus negócios e também que medidas se adequavam melhor ao seu contexto específico, e no seguimento disso lançámos também a Fintech Solutions List, que acaba por ser como um diretório das soluções que estas fintechs apresentam e que podem ajudar o setor financeiro a responder aos desafios atuais. E sem mais demoras, hoje temos connosco o Ricardo Costa, da Locker, o Gonçalo Parreira, da Lovis, e o Diogo Nesbit, da Happy, que nos vêm apresentar precisamente as soluções e, no fundo, as respostas que trazem a estes problemas. Ricardo. Olá, boa tarde a todos. Só um bocadinho. Ok, penso que a minha apresentação já estará no ar. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado, Matilde, e muito obrigado à PDC e a toda a organização por me convidarem para estar aqui presente. De qual foi a digital reply da Locker, se quisermos, à área do Covid. Vamos ver que nós, na realidade, não fizemos assim uma digital reply tão grande quanto isso, apenas intensificamos os nossos esforços em tudo aquilo que já fazemos no nosso dia-a-dia. Antes de mais, eu sou o Ricardo Costa, sou o CEO e founder da Locker. Em paralelo com a minha apresentação, tenho uma pequena poll de 3 perguntas e com algumas respostas muito simples, que pedia que fizessem o favor de responder. E então vou falar um bocadinho da Locker e de como é que nós encaramos esta área de Covid e como é que nós estamos a auxiliar alguns dos nossos clientes a ultrapassar as suas dificuldades. A Locker é uma empresa que surgiu em 2015, por isso somos relativamente recentes, embora já não tão recentes quanto isso, e aparecemos com uma visão muito clara e que andava muito de volta do Empowering Digital Lives, ou seja, nós somos uma empresa
nativa digital, e o nosso intuito era permitir que todos nós tivéssemos mais ofertas no mundo digital, pudéssemos e permitíssemos que a nossa vida, ou que a digitalização da nossa vida, fizesse com que tivéssemos mais tempo para aquilo que faz sentido e que perdêssemos menos tempo em coisas que não fazem tão sentido quanto isso, quanto filas, assinar documentos e coisas desse género. Então, de volta dessa, como é que nós queremos chegar lá? Muito à volta de acelerar uma transação segura para o mundo digital, e nós queremos, nesta transação segura, ser um enabler transparente, ou seja, nós queremos auxiliar a que a transação aconteça, fornecer as ferramentas para que a transação aconteça, mas não queremos que se note que a locker existe, ou seja, nós somos muito low profile, trabalhamos muito em back office, e muitas vezes, quando muita gente já usou soluções nossas sem o saber que o utilizou. E isso quer dizer que estamos a fazer bem o nosso papel. Na realidade, nós, enquanto empresa, distribuímos 3 áreas: Cybersecurity, Fintech e RegTech. Cybersecurity, que é de onde nós vimos, ou seja, nós nascemos como uma empresa de cibersegurança e grande parte dos founders, ou dos leadership team, e até todos os colaboradores da Locker têm um background muito forte de cibersegurança. Fintech, porque nós desenvolvemos essencialmente tecnologia para o setor financeiro, e RegTech, porque nós temos uma componente regulatória muito forte, incluindo um departamento de compliance muito forte, que faz com que tudo aquilo que nós fazemos cumpra a lei e que permita, e a legislação vigente, e que permita que a transição de processos físicos para processos digitais corram de acordo com aquilo que a legislação permite. Nós começamos o nosso expertise na muito de volta de Customer Onboarding, por isso aí logo digital desde o início. Como é que nós, os nossos principais clientes são bancos, como é que um banco faz o onboarding de um novo cliente de forma 100% digital, como é que isto cumpre com a legislação vigente, como é que isto cruza com a gestão da identidade que é criada no onboarding de um novo cliente digital. Somos business agnostic, embora sejamos muito focados em banca e serviços financeiros. Acima de tudo, tem que ser seguro, dado o tipo de cliente, e tem que ser product-centric, ou seja, temos que ser capazes de criar um produto que seja repetível e utilizado em todos os nossos clientes, numa lógica de produto e não numa lógica de projeto. Isso é tudo aquilo que nós fazemos, e como veem já é bastante nos dias de hoje, normalmente centrado na identidade digital de qualquer um de nós, e depois toda uma panóplia de produtos que nos permitem cumprir todos os desafios que ter uma identidade digital e gerir essa identidade digital traz. Muito de volta da verificação da identidade e da assinatura de contratos, são os nossos produtos mais utilizados e que cresceram muito nas últimas semanas, mas depois tudo aquilo que anda à volta e que normalmente não é perceptível, como no caso dos bancos, por exemplo, manutenção de dados, engage com o cliente final, análise de risco de identidade, autenticação forte, controle de acesso, gestão de consentimentos, partilha das próprias identidades, arquivo dessas identidades, assinaturas em nome de uma corporação ou de uma identidade corporativa, tudo aquilo que nós fornecemos aos nossos clientes e que podem utilizar. As 4 áreas mais utilizadas, ou que faz mais sentido daquilo que nós fornecemos nos dias de hoje, andam muito de volta de Customer Onboarding, como falei há bocadinho, ou seja, como é que eu faço um onboarding digital de um novo cliente, como é que eu sei que estou a falar com o cliente certo, como é que eu sei que ele diz que ele é quem diz ser, como é que eu sei que o seu documento de identificação é de facto dele, como é que eu sei que ele está vivo, ou seja, toda uma série de validações que não são necessárias fazer e que a nossa tecnologia permite que isso seja feito cumprindo com a legislação, ou seja, algo que é totalmente seguro e totalmente em cumprimento com a regulamentação vigente e que é possível de fazer já nos dias de hoje de uma forma 100% legal. Também toda uma componente de assinatura de documentos, assinatura de contratos, sejam documentos de abertura de conta, sejam documentos de crédito ao consumo, sejam documentos de contratação de seguros, sejam documentos de contratação de serviços de comunicações, seja qualquer contrato que seja necessário assinar, como é que faço essa assinatura desse contrato de forma 100% digital e de forma 100% legal. Também tivemos um crescimento muito grande na componente de Strong Customer Authentication, ou seja, autenticação forte de clientes, que tem a ver também com as novas legislações e as novas diretivas comunitárias de volta desta área, e uma componente de Customer Data Update para cumprir com as novas regulamentações de anti-money laundering, que obrigam a que seja necessário que qualquer entidade na área de bancos e serviços financeiros tenham os dados dos seus clientes atualizados e que façam a renovação da atualização desses dados com uma base, com uma periodicidade superior àquilo que acontecia anteriormente.
E aquilo era o que nós fazíamos pré-Covid e agora isto é o que nós fazemos pós-Covid. Ou seja, na realidade é mais ou menos a mesma coisa, apenas intensificou aquilo que nós fazíamos. Ou seja, o que nós verificámos foi um crescimento, eu quase que diria absurdo, mas se calhar absurdo não é a palavra certa, mas verificamos um crescimento enorme nas últimas semanas pelo apetite do tipo de soluções que nós providenciamos, não só junto daqueles que já eram nossos clientes, mas também junto daqueles que ainda não eram nossos clientes e que se estão a tornar. Desde a contratação à distância, ou seja, a contratação à distância realmente nas últimas semanas teve um crescimento exponencial, na casa das 100 vezes, se quisermos, o que é um crescimento muito grande, mas também de volta de recuperação de acessos. Por exemplo, grande parte, ou alguns dos nossos clientes, a única forma de recuperar acessos a um home banking era ir a um balcão, balcões esses que estavam fechados. Ou seja, como é que eu faço uma recuperação de acessos a uma conta bancária do qual os balcões estão fechados? Ou seja, mais uma vez foi algo que nós já fazíamos, mas começámos a fazer com muita mais necessidade. Certificação de contactos, ou seja, como é que eu garanto que os contactos estão atualizados e que são de fato daquela pessoa e não um número de telefone que aquela pessoa já não utiliza, ou um número de e-mail que aquela pessoa já não utiliza. Manutenção de dados ou atualização dos dados que já existiam e que estavam desatualizados porque as pessoas nem usavam muito os sistemas online, usavam mais os sistemas físicos e não seria tão crítico. A abertura de contas, temos um crescimento muito grande na abertura de contas online e muito recentemente lançámos, e que saiu nas notícias a semana passada, a primeira abertura de conta empresa 100% digital no mercado português com o Banco Montepio, por exemplo. Neste momento já é possível, hoje em dia, uma empresa abrir uma conta sem ter uma deslocação física a nenhum balcão ou a nenhum tipo de balcão ou agência bancária. Nós apresentamos-nos sempre perante os nossos clientes como parceiros, ou seja, nós gostamos de partilhar riscos e gostamos de ser vistos como a empresa que fornece uma plataforma e que tem as ferramentas necessárias para que eles possam criar o seu canal digital. Ou seja, nós fornecemos normalmente a tecnologia, a flexibilidade e a inovação que uma instituição maior, como é o caso de um banco ou de uma grande seguradora, tem às vezes dificuldade de ter isto no seu dia-a-dia. Cumprimos sempre com a regulamentação, como disse, temos um forte departamento de compliance e permitimos que estes nossos clientes estejam sempre no cutting edge of technology, ou seja, apresentamos-nos como a peça, ou a missing piece, para que possam ter ou ser verdadeiramente inovadores e chegar ao mercado rapidamente com soluções ou negócios novos em prazos relativamente curtos. Portanto, no caso do Banco Montepio, fizemos o lançamento da abertura de conta empresas em 2 meses, o que é um prazo extremamente curto para um banco lançar uma solução tão ambiciosa a nível nacional, neste caso. Temos aqui algumas das marcas com quem trabalhamos, alguns dos nossos clientes, alguns dos nossos investidores, também alguns dos nossos parceiros e outros. Muitas outras faltam aqui, mas por vários motivos não as podemos colocar, mas provavelmente muitas das pessoas aqui presentes já terão de alguma forma usado serviços nossos, mesmo que não se apercebam para o efeito, o que, como disse, quer dizer que estamos a fazer bem o nosso trabalho. Muito obrigado. Era isso que eu trazia para vos dizer e para dar início a esta nossa apresentação, que depois levará a um conjunto de questões. Qualquer questão que tenham para fazer, certamente mais à frente terão a oportunidade de me colocar, ou terão a oportunidade de ser colocado e eu tentarei responder. Obrigada, Ricardo. Bem, só queria chamar a atenção aos nossos participantes de que nós temos estado a lançar pool. Se não estiverem atentos, isto passa 1 minuto e 18 a correr e acabam por não responder, porque as pools que foram lançadas aqui no contexto do Ricardo tiveram realmente pouca adesão. E a ideia é que possa haver aqui mais respostas para a gente depois no final poder comentar, não é? Okay. Bem, então passava de seguida ao orador seguinte, que é o Gonçalo, não é? Que nos vai apresentar o Lovist. Olá, boa tarde. Exatamente, eu vou iniciar já aqui a partilha do ecrã. Eu penso que já esteja a funcionar. E identifiquei para esta conversa interessante, e antes de mais, obrigado à PDC, à Portugal Fintech e a todos os nossos vizinhos, amigos e parceiros pelo convite, e identificamos 2 tipos de impacto. Cada um de nós sentiu de maneira diferente e foi impactado de maneira diferente. Identifico talvez dois impactos, os internos e os externos. E nos internos aconteceu algo muito interessante. Nós temos a sorte de ser digitalmente nativos, portanto, a Lovist nasceu em 2017
em França, mas com muitos portugueses na equipa e fundada pelo João Cardoso. E nós somos neste momento 46 que deixámos de viajar de avião e de outras formas, mas entre Paris, Porto, Leiria e Lisboa, onde temos as equipas de back-office, de back-end, front-end, de data e depois customer support e parcerias, etc., temos feito teletrabalho, telerecrutamento. Nós contratámos 3 pessoas nesta fase, um deles para a minha equipa que eu ainda não conheço presencialmente. Implementámos novas parcerias e fizemos o lançamento de um produto quase completamente já só em período de Covid. E isto é interessante, que nada parou, tudo continuou de outra maneira. Portanto, o que é que terminou efetivamente? Os aviões, os apertos de mão. Eu estive no dia 5 de março em reuniões em França, onde eu ia cumprimentar as pessoas e já não, digamos que as pessoas se afastaram a dizer, não convém, e eu até agradeço, porque eu não tinha noção que em França as coisas já estavam um pouco mais complicadas do que em Portugal, e ainda bem, e as reuniões passaram a ser todas virtuais a partir daí, e muito bem. O que é que aumentou? O consumo de dados, o teletrabalho e o uso massivo de ecrãs, também um pouco o volume de trabalho. Eu queixo-me disso e penso que todos, ou muitos, temos esta sensação. E o que é que vai acontecer a seguir? Uma coisa posso dizer-vos, se eu for esgotar na primeira semana todas as cervejas imperiais que estão prometidas para a Praça da Alegria ou para os quiosques da Avenida Liberdade, vou ter um sério problema, vou ter que espaçar mais no tempo, mas eu penso que o contacto vai voltar pouco a pouco. Isto do ponto de vista interno. Do ponto de vista externo, dois exemplos muito práticos no nosso dia-a-dia. As nossas apólices de seguro multirrisco de habitação, em França, sobretudo, têm uma característica que é, tivemos um grande aumento do pedido, por exemplo, de certificados do seguro, a confirmar que as pessoas estando em teletrabalho continuam cobertas pelas garantias das apólices. E isto foi muito interessante e tivemos que nos adaptar, fizemos em tempo muito, muito rápido também, sem custos extra. Normalmente nos seguros, ou possivelmente nos seguros, existe um custo adicional para emissões de atas, etc., e outras coisas, tudo sem custo adicional e de forma muitíssimo rápida para mais de 80% dos nossos clientes. Um outro impacto, muito importante, tem a ver com as vendas. Todas as empresas se suportam na sua capacidade de que o negócio continue, e o que nós sentimos foi, primeiro, relativamente poucos cancelamentos de apólices existentes, portanto, um pouco mais, mas nada de muito complicado. Nós tivemos uma quebra bastante forte das vendas em março, isso viu-se perfeitamente a partir da segunda quinzena. Em abril sofremos um pouco, mas nós já estamos numa fase em que a curva é claramente em V. Nós estamos a acelerar de forma muito, muito rápida agora, e nas últimas 2 semanas já se nota muitíssimo isso, e já vamos superar em maio as vendas, não só de abril, mas também já de março e também de fevereiro. Portanto, nós vimos a crescer a um enorme ritmo e estamos a recuperar, e, portanto, quer o funding que veio para a frente, quer a continuação de todas as operações, está a bom ritmo. São 2 dos exemplos internos, podemos depois, com agrado, responder a mais dúvidas que possa haver nesta matéria. E, entretanto, não se esqueçam de ver as perguntas que vão surgindo, as respostas são sempre interessantes para depois analisarmos e comentarmos no final. Depois, o que é que tem surgido? Um outro aspecto mais geral. Os seguros são uma área que ninguém gosta, de uma forma geral. A Lovis quer transformar e quer ser a primeira experiência de seguros de que se gosta, de que se adora, e eu penso que os riscos estão também a ter um entendimento diferente dos clientes. Houve por exemplo, uma enorme procura dos seguros de proteção a rendas de casas nesta fase, tanto que, por exemplo, em Espanha as seguradoras trancaram esse negócio. Houve uns primeiros dias muita procura dos seguros de viagem e depois houve uma quebra pelas seguradoras para que não oferecessem essas soluções, com algum receio do risco que aí vinha pela frente. O que é que nós podemos dizer sobre a Lovis e as nossas características? Nós somos, então, digitais, mobile, por natureza. Temos neste momento 46 colaboradores, muitas parcerias ativas, vários parceiros de risco, portanto, várias seguradoras que suportam as nossas apólices. Já temos 5 produtos lançados live, todos digitais, portanto, o cliente desde o início pode contratar, gerir e acompanhar a sua proteção de forma completamente autónoma, mobile e digital. E, portanto, é uma resposta a estes tempos que já vinha de trás e que, de facto, como o Ricardo comentava há pouco com a Locre, nós também sentimos essa aceleração.
portanto, quando queremos resolver, digamos, a eventual não tão boa experiência sobre a compra, a gestão de apólices, uma das perguntas que vos lançamos aí na Polo é: quantas apólices de seguros tenho eu no meu dia-a-dia? Muitas vezes não sabemos bem responder. Ok, e se por acaso já sei, quanto pago por ano ou por mês na minha proteção? E será que estou a duplicar riscos? Ou pior ainda, será que me estão a faltar, digamos, a cobertura de pontos importantes, quer familiares, quer em termos de património, quer em termos de dia-a-dia, digamos, no meu percurso? E finalmente, será que quando eu tenho um problema, portanto, o chamado sinistro, o próprio nome é um pouco, digamos, sinistro, passa a redundância, mas será que nesse momento eu tenho uma boa experiência enquanto cliente de uma apólice de uma seguradora, ou uma não tão boa experiência? E o que é que nós podemos fazer para transformar radicalmente este espaço? Portanto, de facto, nós nascemos para responder a este tipo de desafios, que agora vivemos de uma outra forma muito mais transformadora até, e a Lovis pretende, sendo uma plataforma que agrega todas as nossas necessidades num modelo de subscrição mensal. Portanto, eu pago por mês X euros pelo meu seguro do meu carro, depois compro um cão e protejo, e uma bicicleta, e passo a pagar X mais Y mais Z. Se o cão fugir, eu reduzo e posso cancelar em qualquer altura. Tudo isto de forma quase instantânea ou muito rápida, e de forma muito intuitiva, também personalizada, e finalmente o facto de poder cancelar em qualquer altura dá-me também aqui a tranquilidade de não vou embarcar num produto, num serviço que eu desconheço e que só posso sair passado um ano. Consigo geri-lo de uma outra forma muito, muito diferente, mais flexível, mais transparente. Esta é a nossa ambição, e eu estou mesmo quase a terminar para vos dizer que, para além do nosso posicionamento direto, digamos aquilo que podemos dizer de D2C, Direct to Consumer, ou B2C, temos uma vertente fortíssima de B2B2C e, portanto, um dos nossos grandes pilares de crescimento são parcerias com bancos, seguradoras inclusivamente, telecoms, real estate, retalho, e-commerce, etc. E que um cliente que toca na Lovis por um dos vários produtos, por uma das várias parcerias ou por um dos vários verticais, depois passa a ter acesso a uma conta em que agrega cada vez mais, digamos, o conjunto das suas necessidades de proteção de uma forma intuitiva, de uma forma fácil, rápida e transparente. Portanto, a partir daqui, esta é a nossa experiência, aquilo que nós queremos transformar, e ficarei depois ao dispor de todas as questões que possam querer colocar. E desde já obrigado e passo a bola ao próximo. Exato. Muito obrigada, Gonçalo. Então a bola agora é para o Diogo. Diogo Nesbit, também. Olá. Dei permissão aqui para partilhar o ecrã. Exatamente. Pá, o Diogo pôs aí uma imagem toda gira atrás. É a publicidade, é do meu pai. Qualquer coisa podemos falar depois. Ok. Já conseguem ver? Sim, perfeitamente. Ok. Então, obrigado por este convite. Vou-vos apresentar a EPI. A EPI o nome vem dizer um bocadinho do que é que nós fazemos, Holistic API. Nós queremos dar APIs a informação que hoje em dia não está acessível. E a nossa visão é esta. Hoje em dia temos muita da nossa informação espalhada por sites que nós não controlamos, que o RGPD ainda vem dar mais força a que nós somos o dono dessa informação e que muitas vezes queremos partilhar com outras empresas, queremos partilhar com alguém, mas como ela não está de fácil acesso, temos essa dificuldade. E a nossa visão é que, sendo essa informação pessoal, a sua partilha deve ser permitida e de maneira fácil e de maneira rápida. E então propomos-nos dar essa capacidade à informação que está trancada nas empresas ou protegida nas empresas e que nós queremos abrir. Começámos a trabalhar mais no setor financeiro e percebemos que esta informação é bastante interessante e começámos a procurar que fontes de informação havia com dados financeiros das pessoas que podia ser útil transmitir. Começámos pelos bancos. Obviamente os bancos têm muita informação financeira nossa
que nós podemos querer partilhar, seja empréstimos, sejam ações, investimentos, a nossa carteira, o nosso portfólio, até mesmo a nossa posição global. Vamos imaginar alguém que quer contratar um serviço de aconselhamento sobre o seu portfólio de investimentos. A maneira como hoje em dia quer dar essa informação a essa pessoa ou a essa empresa, tem que ir ao site do seu banco, tirar essa informação toda para PDFs ou para imagens ou para o que seja e transmitir essa informação. Não conseguimos de forma fácil que essa empresa tenha acesso a essa informação. E nós propomos-nos mudar este paradigma e criar APIs que permitam de forma fácil darmos acesso a esta informação. Começámos com os bancos, como eu estava a referir, e temos esta capacidade hoje em dia implementada para todos os grandes bancos em Portugal, onde conseguimos criar APIs para qualquer um aceder à nossa informação, seja de contas correntes, de créditos, de empréstimos, de investimentos, poupanças, o que seja, mas começámos a perceber que o banco tinha informação financeira muito importante, mas que havia outras fontes que eram igualmente importantes. E começámos então a criar APIs para estes serviços, como é o caso do Banco de Portugal, como é o caso da Segurança Social ou mesmo da Autoridade Tributária. Vamos imaginar, por exemplo, que queremos partilhar com a nossa seguradora todos os carros que nós temos e todas as casas e toda a informação sobre essas casas, por exemplo, os PDFs da caderneta predial, etc. Podemos partilhar isto através de uma API e, de forma integrada, essa seguradora aceder ao nosso portal da Segurança Social com os seus sistemas, ou seja, sem haver uma intervenção manual, claro, e tirar toda esta informação e trabalhar toda esta informação. Quais é que são os benefícios disto ser tudo integrado e funcionar tudo com esta forma seamless? Em primeiro lugar, a informação está atualizada, é muito mais rápido e é muito mais fácil de cruzarmos esta informação. Em segundo lugar, a informação que nós damos é estruturada, ou seja, a informação que vem do banco A e a informação que vem do banco B vem da mesma maneira, vem da mesma forma. Isto torna muito mais fácil a utilização dessa informação, seja a nossa declaração de IRS, a maneira como vem estruturada, etc. E, não menos importante, confiança. Ao termos estas APIs, a empresa, quando acede a esta informação, tem a certeza que esta informação vem da fonte. Ou seja, por exemplo, vamos imaginar num processo de crédito em que o banco me pede a declaração de IRS ou a declaração do ordenado. Eu, quando vou entregar ao banco essa declaração, é um mero PDF, o banco tem que ir autenticá-la, garantir que ela é verdadeira, confirmar que ela está certa. Ao aceder por uma API diretamente ao banco ou diretamente à autoridade tributária, ela tem a certeza que aquela informação não foi manipulada no processo, não foi alterada e que está atualizada e, portanto, isto também confere para quem usa essa informação um grande grau de confiança que é bastante interessante e é um dos pontos que porventura tem mais força nesta solução. Vou-vos fazer aqui uma demonstração rápida de como é que isto funciona para ser mais fácil percebermos como é que nós podemos utilizar a tecnologia. Conseguem ver o meu ecrã? Como eu mudei de apresentação? Não, agora não. Tem que fazer novamente a partilha da aplicação nova. Okay. Interromper o compartimento. Sim, já conseguem? Está quase? Já está. Ok, perfeito. Ok. Se calhar é mais fácil. Conseguem ver bem assim? Sim. Estamos a ver pronto. Aqui o quanto quer pedir. Ok. Então, o que nós fizemos, especialmente para este caso do Covid, tentámos criar este piloto de demonstração para ser mais fácil nós percebermos como é que a nossa tecnologia pode ser útil. Como é algo muito técnico, temos essa dificuldade e percebemos que nesta fase a tecnologia podia ajudar bastante a não termos que ir tanto à agência, por exemplo, neste processo de crédito ou no processo de onboarding. Vamos imaginar um processo de crédito à habitação ou de crédito ao consumo em que alguém vai pedir um crédito online. Faz a simulação, como fazemos hoje em dia nos sites normais, e a seguir o que acontece hoje em dia é que recebemos um valor da simulação e depois temos que passar ao balcão
para contratualizar e para o banco saber se eu posso ter acesso, não posso ter acesso. O que nós nos propusemos a fazer é, dentro do site do banco, da financeira, do que seja, temos um menu onde a empresa pede ao seu cliente as credenciais de acesso à sua segurança social direta. O cliente transmite os seus dados e nós vamos lá buscar essa informação de forma automática e bastante rápida. Conseguimos ir buscar não só a informação pessoal, o que nos garante que a pessoa que está do lado de lá é efetivamente quem diz ser, mas conseguimos também ir buscar todos os vencimentos dessa pessoa nos últimos 3 anos. E conseguimos com isto perceber o perfil de rendimentos dessa pessoa. Não só conseguimos perceber quais são esses rendimentos mensalmente, mas também quais são as empresas que pagaram esses rendimentos. Portanto, já temos aqui um leque de informação bastante grande e bastante útil e lá está, mais uma vez, bastante confiável. Como esta informação não é suficiente para darmos um crédito, precisamos dos comprovativos de morada, declaração de IRS, etc. Vamos então pedir ao cliente para nos fazer login também com a sua informação da autoridade tributária. O cliente coloca a sua password e username e nós vamos novamente ao site da autoridade tributária e lá está. Temos a informação da pessoa com alguns adicionais. Por exemplo, no site da autoridade tributária conseguimos perceber que o e-mail já foi fiabilizado, que o número de telefone também, o IBAN também e, portanto, temos aqui bastante mais informação que podemos utilizar, tanto seja num processo de crédito como num processo de onboarding, por exemplo, num contrato de eletricidade, num contrato de uma seguradora, como o Ricardo há bocado estava a falar. Além disso, temos informação sobre os dependentes, total dos anexos do IRS, empresas onde ele trabalha, mas não queríamos deixar de lado termos também os PDFs que podem ser úteis, por exemplo, o comprovativo de morada ou a central de risco do Banco de Portugal. E esta informação pode ser passada diretamente à empresa que a vai utilizar e pode não só utilizar o PDF em si, mas nós também extraímos toda esta informação de forma estruturada para ser utilizada, por exemplo, numa análise de risco. Se esta informação ainda não for suficiente, nós percebemos que o cliente era cliente Montepio, porque tinha um IBAN do Montepio, e então vamos-lhe sugerir que ele faça login na sua conta, com os dados da sua conta Montepio, para nós percebermos então aquilo que falámos há bocado da posição integrada. E com estes dados nós conseguimos ir buscar então toda uma visão deste cliente na sua conta principal, porque é a conta que está ligada ao IRS e vamos assumir que é a sua conta principal, mas que poderíamos pedir outras. E vamos perceber quanto é que ele tem em conta corrente, poupanças, investimentos, créditos. Normalmente em Portugal os créditos são sempre assim bastante mais altos que o resto das barras, infelizmente. E conseguimos em cada um dos produtos perceber o detalhe desta informação e até onde é que vamos chegar. Com esta informação, pois temos várias maneiras de implementar, mas já temos uma informação muito maior sobre quem está do outro lado e muito mais rápida e muito mais confiável, onde podemos depois passar ao normal concessão de crédito, documentação, etc. Nós costumamos dizer que nós somos o enabler da tecnologia, mas depois o use case é sempre diferente caso a caso. E esta tecnologia pode ser utilizada em diferentes casos. Nós temos aqui, só para terminar, o caso de 2 use cases que podemos funcionar. Know Your Customer, num processo de onboarding conseguimos ter rapidamente muita informação e confiável sobre o nosso cliente, ou num processo de crédito, por exemplo, em que conseguimos conhecer melhor o nosso cliente. Mas podemos também ser utilizado num software de agregação de contas ou numa celebração de um contrato de serviços, como por exemplo DDPs, Galpes, etc., gás, luz, o que nós quisermos. E pronto, para terminar, um incentivo a que isto possa ajudar
algumas empresas a desburocratizarem alguns dos processos que hoje em dia ainda são bastante pesados. Sabemos que esta pandemia tem praticamente 99% de coisas más, mas acho que vamos conseguir, de certeza, sair dela com algumas coisas bastante positivas e queremos fazer parte dessa solução. Muito obrigada, Diogo, aqui por esta partilha. Então, Matilde, vamos a isto, não é? Temos aqui já 2 questões que nos foram colocadas pelo Pedro Saldanha. E uma delas é a propósito da abertura de conta, não é? Quanto tempo é que demora a abrir uma conta online empresa no Montepio? Neste momento, respondendo diretamente, neste momento o tempo está inferior a 20 minutos. Mais concretamente, algures entre os 15 e os 20, desde o momento em que inicia o processo de abertura de conta, ou seja, desde o momento em que introduz o código da certidão permanente, para nós fazermos o levantamento da mesma junto dos serviços do Estado português, a validação de quem é os sócios e depois todo o processo que daí advém, até ter o IBAN associado às credenciais de acesso ao home banking e poder movimentar a conta, o tempo varia entre os 15 e os 20 minutos. É impressionante, Ricardo. E vocês, que tipo de, só agora também em jeito informativo, que tipo de acessos ou de credenciações é que solicitam? Nós vimos aqui nesta demonstração do Diogo que tínhamos aqui um acesso para clientes pessoais, não é? No crédito para fazer um login nas finanças, um login na segurança social, um login no banco. No vosso caso, que tipo de informação, Ricardo, consegue partilhar connosco? No nosso caso, a única coisa que nós precisamos é o código de certidão permanente. No caso do empresas, concretamente, o código de certidão permanente para verificar quem é o acionista ou os acionistas ou o gerente que obriga a empresa. Precisamos que eles depois tenham o cartão de cidadão, um comprovativo de morada e um comprovativo de vencimento, caso tenha outro vencimento além daquele da empresa que está neste momento a abrir. E é só, não precisamos de mais nenhuma informação, nem precisamos neste momento de acesso a nenhuma outra instituição em cross-check. São opções que existem noutras jornadas, mas nesta em concreto não estão a ser utilizadas. Sim. Então, isto vem ao Diogo, e agora passava para vocês. Temos aqui o Vinay, eu não vou conseguir dizer bem este nome de certeza, que eu não estou a pronunciá-lo da forma correta, que diz que no processo apresentado, e julgo que foi pelo Diogo, o potencial cliente teria de ceder dados de acesso para diferentes entidades. Não há o risco de invasão de privacidade, abuso de informação, transações ilegítimas, etc. E eu julgo que foi um pouco também a tal jornada diferenciada que o Ricardo apresentou, não é? Pelo receio, às vezes, que o próprio cliente possa ter na facultar tantos dados, tantos acessos, não é? Certo. É sempre um ponto delicado e que temos que ter bastante cuidado. Não podemos dizer que não haja esse risco. Obviamente que há, não de transações ilegítimas, porque para termos transações ilegítimas precisamos de segundo fator de autenticação e portanto aí não há essa questão, mas de abuso de informação sabemos que sim. Portanto, obviamente quem implementa esta tecnologia tem que ter cuidados extra de garantir que essas coisas não acontecem e transmitir isso e essa segurança ao cliente. Penso que hoje em dia já existe esse problema. Nós sabemos que quando vamos abrir uma conta e damos os nossos documentos ao gestor de conta, o abuso de informação pelo gestor de conta, pelas operações, por toda a gente, pode acontecer. E neste caso, se calhar, estamos a tirar mais acesso do que damos a essa informação. Ou seja, o gestor de conta já não precisa de ter o meu recibo de vencimento na secretária dele durante 2 dias e depois passar às operações para eu abrir conta. E, portanto, já não preciso ter acesso a essa informação. Eu acho que são automatizações que muitas vezes, quando depois, à primeira vista parece, mas depois quando formos ver o detalhe, isso já não acontece porque são sistemas que estão a ceder essa informação e não pessoas. Eu lembro-me quando discutíamos esta solução com um dos bancos, eles nos diziam que um dos grandes problemas que têm hoje em dia é que toda a gente partilha o acesso à conta bancária com o contabilista e que não é legal. E que uma solução destas permite que isso seja feito de forma automática, sem essa partilha password. Portanto, sim, temos que ter muitos cuidados quando implementamos este tipo de tecnologias. Temos que ter cuidado como é que fazemos. Nós, por exemplo, permitimos que a password nunca seja gravada em lado nenhum. Ela só é utilizada
no segundo exato da utilização e depois é destruída, mas obviamente que este tipo de tecnologia permite alguns abusos e, portanto, tem que ser utilizada com bastante confiança e com bastante segurança. Claro. Mas peço desculpa, só para acrescentar, como nossos clientes são mais banca que outros e como eles nos costumam partilhar, eles já têm esses cuidados nos processos e no dia-a-dia e de segurança de passwords implementados, portanto é só mais um processo para eles. Sim. No fundo é assim, nós quando vamos ao banco já expomos a nossa vida ao sol, não é? Para ter um crédito. E no fundo é partilhar esse acesso com a garantia de que é um acesso one shot, por assim dizer, não é, Diogo? Eu faço aqui uma partilha de informação, mas não permito que o banco possa sistematicamente confirmar a evolução daqueles dados, nomeadamente das minhas remunerações e isso como foi apresentado. É isso? Exatamente. Lá está, mais uma vez, cabe ao banco e à relação que se estabelece entre os dois definir o que é que vão fazer, mas no limite a Sandra basta ir a um desses portais e alterar a password que eles deixam de conseguir utilizar a mesma password, mas temos casos em que há esse interesse, ou seja, vamos imaginar num software de agregação em que eu quero ter a minha posição em todos os bancos atualizada todos os dias. Então eu quero correr esse risco, porque os ganhos são maiores do que o restante. Portanto, eu acho que aqui é sempre um acordo entre as duas partes. Com a diretiva da PS2, não é? Essa que é uma grande questão. Mas cá já falávamos um bocadinho sobre isso. Eu agora ia mudar aqui a direção para o Gonçalo, porque temos aqui uma pergunta que é se é possível ter um seguro que junte coberturas tão distintas como o automóvel, a habitação, vida e acidentes e também quais é que são as soluções ou produtos vossos que já estão disponíveis no mercado português. Eu confesso que também andei aqui a pesquisar e comecei a interagir com o site da Lovis em francês e de repente eu falo bem francês, é a minha segunda língua, mas ele de repente começa a interagir connosco em francês e portanto eu percebi que se calhar isto está mais difundido no mercado francófono do que propriamente no nosso mercado lusófono. Claramente, eu também, entretanto, eu já falava alguma coisa, mas tenho todos os dias, digamos, melhorado o meu francês, ou pelo menos tento, bem como o inglês e o espanhol e às vezes outras línguas. Na Lovis há, neste momento, 10 nacionalidades dentro da equipa, fora as parcerias e os clientes. Ora bem, muito rapidamente, portanto, a Lovis nasceu em França e os 5 produtos que já lançámos começaram sempre por ser lançados em francês e em França, para o mercado francês. Em Portugal já temos o seguro de smartphone disponível. Digamos, os nossos portais web, os nossos sítios web e a aplicação terão sempre o país de origem, neste caso França, e o inglês como segunda língua. Em Portugal, português com inglês. Em Espanha, para onde estamos a dirigir-nos também rapidamente, portanto, o espanhol e o inglês. E os seguros que já estão lançados, nomeadamente, e sim, digamos, podemos ter vários de várias naturezas. Obviamente que depois em termos de regulação de seguros e de técnica e de especificidades há diferentes enquadramentos, mas temos de facto seguro automóvel, seguro de saúde, seguro de cães e gatos, ou PET, se quisermos usar o termo em inglês. Temos o seguro de smartphone e o seguro de multirriscos de habitação e o seguro de casa com algumas outras opções. Em Portugal já há smartphone. E estamos a preparar o terreno para o lançamento dos restantes, que depois também em Espanha, e ao mesmo tempo estamos a preparar o seguro de mobilidade, o seguro de viagem e com mais algumas novidades. Gonçalo, se eu quiser contratualizar é através, é no site, não é? Da Lovis? Ou na aplicação, somos puramente digitais ou mobile, exatamente. Ok. Sim, porque o Pedro Saldanha também perguntava se as apólices que vocês comercializam são para particulares ou também empresas. Exatamente, eu vi a pergunta entretanto e ia também dar essa resposta. Nós temos sido confrontados com uma frequência maior até do que a que esperávamos sobre a perspectiva de seguros para empresas, mas claramente a Lovis nasceu com o propósito de ser a plataforma agregadora para as nossas necessidades individuais e, portanto, dirigimos diretamente ao cliente final ou através de parcerias e eu sei que na APDC constam ilustres parceiros, sponsors que têm muito, e o Diogo, por exemplo, há pouco falava nas utilities, nas telecoms e na banca, que falámos bastante também com hoje, e nós estamos muito preparados também com APIs, Diogo, já agora é obviamente uma boa introdução aqui no tema, portanto a tecnologia ao dispor desta operativa, estamos preparados para integrar.
até à data sempre com a perspectiva do cliente final. Ainda assim, no nosso roadmap a médio prazo, digamos que soluções para empresas, talvez para empresários, PMEs, etc., venham a estar dentro dos nossos horizontes, sendo que não neste momento imediato. Matilde, queres lançar alguma questão? Muito obrigada. Sim, então se calhar lançava aqui uma questão para os três, dado o tópico desta discussão. No fundo, se nos podiam também dar um bocadinho uma visibilidade da vossa perspectiva de como é que veem o mercado alterar-se, dado este novo contexto, como é que veem esta amplificação da necessidade do digital e das soluções tecnológicas. Como quiserem, Ricardo, se quiseres começar, ou se quiserem... Sim, posso começar, sem problema. Como é que nós vimos? Nós vimos a manter-se, ou até a crescer, ou seja, algo que nós sentíamos antes é que era muitas vezes difícil convencer potenciais clientes, ou os nossos clientes, ou seja, bancos e serviços financeiros, seguradoras e outros, de que era possível fazer aquilo que eles fazem no seu dia-a-dia de forma digital. E havia sempre muita reticência para que isso acontecesse. Às vezes até havia boa vontade, ou seja, até havia diretrizes de evolução e de digitalização de processos, que fosse mais do que a simples transposição de processos físicos para processos digitais, mas depois a realidade, os orçamentos, as prioridades não seguiam essa boa vontade. E víamos que às vezes havia uma dificuldade ou uma grande dificuldade em que algo evoluísse. O que verificamos nas últimas 2 meses, se quisermos, é que de repente essa boa vontade e essas prioridades e esse budget passou a existir, as prioridades passaram a ser verdadeiras prioridades e a boa vontade deixou de ser só boa vontade e passou a ser crítico para a maioria deles. E então rapidamente se passou por 2 meses de transposição de serviços físicos, sem pensar muito como, transposição de serviços físicos para serviços digitais. E pessoas que começaram a aderir em massa à utilização desses serviços. O que eu acho que vai acontecer agora é que vai ser preciso otimizar esses mesmos serviços, ou seja, primeiro vai ser difícil convencer as pessoas de que não dá para ser pelo digital, ou seja, não vão conseguir convencer os clientes a voltar atrás. Pronto. E aí, logo daí, vai haver uma pressão para que o digital se mantenha e vai continuar o volume de negócio a crescer bastante na área do digital, na nossa opinião. Mas, ao mesmo tempo, vai ser preciso otimizar jornadas que se fez uma mera transposição para o mundo digital e que, na realidade, têm que ser pensadas para ser digitais. Muitas coisas que podem ser otimizadas, passos que podem ser eliminados, ou uma série de outras questões ou pedidos que no mundo digital não fazem assim tanto sentido quanto isso. E é isso que eu acho que vai acontecer nos próximos meses, ou seja, está cá para ficar, vamos ter cada vez mais utilização desses serviços, cada vez mais pessoas a utilizar, vai ser necessário otimizar os mesmos para continuar a dar a resposta necessária, mas cada vez mais atingindo as expectativas que o consumidor final está à espera de conseguir fazer nestes mesmos serviços digitais. Gonçalo, vamos seguir a ordem da apresentação. Responde, Diogo, responde. Não? Ia dizer, eu houve um momento em que cortou aqui para mim o som da pergunta da Matilde, mas se bem percebi, digamos, a nossa próxima atuação, digamos, é a resposta àquilo que mudou por esta pandemia. E também de uma forma muito prática, dou-vos um exemplo. Nós temos o nosso escritório em Lisboa é na Fintech House, como já se percebeu, e eu isolei-me assim que as instruções foram essas e deixei algumas coisas no escritório. E decidi não ir lá, exceto em caso de absoluta necessidade. Por azar, deixei alguns cartões de visita que tinha trazido de França e que não tinha tido nem o tempo, nem a perspicácia de digitalizar, como costumo fazer com uma das apps que tenho no meu smartphone. Pois, claro que na semana seguinte queria aceder ao telefone e ao e-mail direto da pessoa com quem tinha estado na semana anterior, até para responder a um compromisso, e tive que ir pelo LinkedIn e achar pessoas que conhecia, até que lá cheguei à pessoa,
mas de facto tive esta dificuldade. Se eu tivesse digitalizado aqueles contactos imediatamente, eu tê-los-ia disponível na minha cloud, nos meus contactos, nas minhas várias ferramentas. Connosco passa-se um pouco a mesma coisa. Se nós tivermos um sinistro sobre a nossa casa, o nosso carro, se tivermos que ir buscar uma apólice com 6 ou 7 anos de antiguidade para ir ler as condições, o que está excluído, o que não está excluído, temos logo um desafio, que é encontrar os papéis. Começa logo aí. É muito provável que nós não saibamos exatamente onde estão numa pasta, mudamos de casa ou já estão arquivados debaixo de sei lá quantas outras coisas e portanto, há muitas pequenas diferenças naquilo que é a nossa relação com todos os nossos fornecedores, prestadores de serviços, que para nós serão naturalmente potenciadas com estas capacidades que já nasceram de agregação, de disponibilização, de transparência, de flexibilidade. Portanto, reforço um bocadinho aquilo que o Ricardo partilhou. E, de facto, nota-se isso também nos sinistros. Por exemplo, o facto de eu ter o meu carro com um seguro, de facto, e poder acompanhar o percurso ou perceber que está a 60%, digamos, em termos de reparação e que vai estar pronto amanhã por volta das 13h40 da tarde e poder antecipar um transporte, é se calhar a experiência que eu quero ter e é aquela que nós procuramos oferecer. Desculpa que eu não resisto a perguntar, que é, nesta pandemia, se há coisa que a gente desperdiçou foi o dinheiro do seguro automóvel. Nós tivemos os carros parados, não é? Em parte, 2 mas meses. Sandra, é uma boa pergunta. Há muitas seguradoras, e eu felicito, e atenção que os seguradores são os nossos principais parceiros, porque nós, no nosso caso, não vivemos sem a cobertura do risco e as capacidades que nos são também prestadas. Há muitas seguradoras em França, mas não só. Eu penso que em Portugal há alguns casos, e foi discutido exatamente isso, que é a economia parou ou reduziu-se a níveis quase históricos, mínimos, e em alguns negócios houve uma redução ou uma devolução da menor utilização para o cliente. Portanto, é interessante que se devolva algo. O que eu penso que é interessante pensarmos é quantas horas por dia nós já usávamos o nosso carro. Na vida real, antes do Covid. Se calhar eram 2 horas para quem vive mais longe de Lisboa, por exemplo, se for em Lisboa. E as outras 22 horas, o carro está parado. Como é que é a nossa relação com este tipo de proteção? É cada vez mais mobility as a service e proteção as a service? Ou é a antiga visão da proteção sobre um bem que está parado e que tem risco? Naturalmente tem, ele pode ter um incêndio estando parado, pode ser alvo de danos estando parado, mas também tem de facto diferença se estiver permanentemente parado face a estar em circulação, no caso do carro, e a casa com outras perspectivas. Portanto, temos que repensar um bocadinho de facto a relação daquilo que é com os nossos bens, a utilização do que temos e claramente, por exemplo, o setor automóvel transforma-se muitíssimo. Os jovens hoje, os mais jovens hoje, compram carro em menor proporção do que, por exemplo, eu quando chegava aos 18 anos que queria ter a carta e ter um carro para poder sair sozinho. Agora, com tudo o que a tecnologia também nos permite de car sharing e outras plataformas, temos tantas alternativas, além do transporte público, onde podemos estar cobertos de forma até multimodal, que é uma das novidades que vamos ter em breve, que o mundo mudou e de forma até, mesmo em termos ambientais, podemos repensar muitas coisas a partir de agora. E Sim, para um futuro temos muita margem para disromper também no setor dos seguros, não é? Muita margem. Então, e falando aqui já com o Diogo, que já começou também a fazer uma disrupção na jornada, não é? Como é que, respondendo aqui à questão que a Matilde tinha lançado? Deixa-me só, Sandra, responder aqui ao Bruno e ao Vinay, que eles estavam aqui a perguntar quanto aos certificados de PI. Boa. E o Vinay estava a perguntar se podíamos, se bem percebi, e faz-me todo sentido, as associações de consumidores, calculo que onde ele trabalha também e onde faz o excelente trabalho já agora, Vinay, prazer. Se há alguma forma de adaptar o processo para controlar os dados que estão acedidos. Estava um bocadinho em conversa com aquilo que a Sandra estava a dizer há bocado e estávamos a comentar hoje em dia. Nós damos os dados aos bancos e eles ficam lá para sempre. Uma das coisas que nós temos vindo a pensar, efetivamente, é dar o passo para ser este middleware de dar a informação aos bancos só durante aquele tempo, e é algo que a nossa tecnologia permite. Ainda não quisemos dar esse passo, mas é claramente uma possibilidade. Uma das questões que eu se calhar não deixei claro é nós não temos servidores, todo o nosso código é sempre deployed nos nossos clientes, portanto a informação nunca passa por nós e nunca podemos ser nós, EPI, a utilizá-la para nada.
E esse é um dos pontos diferenciadores que temos. E isto responde à pergunta do Bruno. Nós não somos certificados. Os nossos clientes é que usam as nossas APIs para aceder aos bancos ou as APIs de PSD2. As APIs de PSD2 para a parte das contas correntes e as nossas APIs para todo o resto da informação que está no banco e que pode ser acedida e que não tem APIs do PSD2, porque o PSD2 só cobre a parte das transferências bancárias e das contas correntes, contas de pagamento. Sim. Respondendo à Matilde, é um bocadinho na onda daquilo que o Ricardo estava a dizer. Sentimos que, de repente, os bancos e as companhias pararam e pensaram o que é que podemos mudar para transmitir menos, para que haja menos risco, para que haja menos processos. E uma das coisas em que percebemos que os bancos estão a olhar é, a ida à agência, aí, como o Ricardo dizia, é inevitável, temos que reduzir e podemos, há muita margem para reduzir. Mas 2 é a transmissão do papel. O papel é um possível transmissor da doença. O papel é entregue por nós ao gestor de conta, o gestor de conta manda para os serviços centrais hão de mandar para a digitalização há de mandar para o armazém e, portanto, é um processo que pode e deve ser todo automatizado e claramente também sentimos o que o Ricardo está a dizer. Muito mais conversa, muito mais apetite por estas soluções. E depois, claro, uma coisa leva à outra. Ao primeiro impacto queremos minimizar a possibilidade da doença. O segundo impacto mas isto melhora o processo aqui, melhora o processo ali, vamos poder fazer isto, vamos poder fazer aquilo, e as conversas têm sido muito mais interessantes por causa disso. Sim, eu acredito que também seja um desafio em termos daquilo que é a constituição das vossas 3 equipas, das pessoas que vocês têm na equipa, porque não podem ter só entusiastas tecnológicos, não é? Tem que ter sempre alguém que funcione um bocadinho como o diabinho na perspectiva do cliente, que vá sensibilizando para resfriar alguns ânimos de tentar digitalizar muito mais o processo e simplificar, porque tem que se esperar com que o mercado também tenha essa disponibilidade e tenha uma maturidade de aceitação das soluções digitais que a pandemia veio acelerar, não é? E eu tenho uma dúvida que eu não sei se vocês se têm esses dados, que tem a ver com a adoção em Portugal da diretiva da PSD2, porque eu sei que a maior parte dos bancos já tem tentado oferecer a possibilidade de nós fazermos a agregação das nossas contas bancárias, não é? E eu, nos vários contextos profissionais, já ouvi pessoas que adoram e outros dizem eu nunca vou partilhar. E depois isso levanta também uma outra questão ali, principalmente para o Gonçalo, que é se nós podemos aguardar em algum tempo uma diretiva semelhante de agregação dos seguros, porque já tínhamos falado um bocadinho sobre isto, e portanto eu passava também aqui a questão a vocês. Eu acho que posso começar por responder à primeira, que é bastante fácil para nós. A experiência PSD2, a experiência da maneira como foi montada, da interface, da dificuldade de utilização, é tão má que a nossa sensação ela não foi feita para ser utilizada. Foi feita para dizer que estava feita. E, portanto, daí a sensação que a Sandra estava a transmitir. Ninguém gosta muito de utilizar. É mesmo difícil. E depois tem uma agravante que só os bancos é que a conseguem utilizar. Ainda não conheci, ainda não vi nenhuma empresa, e sei de muitas que estão a tentar, que conseguissem utilizá-la. Portanto, a experiência é meramente nessa commodity que a Sandra está a referir, de agregar as contas, e que só funciona por 90 dias e depois tem que passar todo o processo outra vez para as minhas 5 contas. Portanto, é uma experiência bastante dura. A nossa experiência não é no lado da commodity, é no lado da necessidade. É alguém que quer pedir um crédito, é alguém que quer abrir uma conta e quer fazer rápido, quer se despachar. Portanto, é um bocadinho diferente. Ainda assim, da experiência que tivemos e que temos com o Big, da agregação de conta, temos uma adesão muito significativa para uma commodity outra vez. Por isso eu acredito que as coisas mudem completamente de perspectiva quando passarem para o outro lado da necessidade. Sim. Ricardo, vocês também estão a trabalhar nesta área, não é? Sim. Sim e não. A questão do PSD2 divide-se em 2 grandes áreas. Okay? Divide-se na área da agregação de contas, que foi um bocadinho aquilo que a Sandra disse e o seguimento da resposta do Diogo, e divide-se na área da componente de pagamentos em si.
Na agregação de contas não é uma área em que nós estejamos envolvidos, quanto muito seguimos a evolução do Open Banking para ver até que pontos, ou das plataformas do Open Banking, ou das APIs do Open Banking, para ver até que forma faz sentido nós incluirmos essas mesmas APIs ou plataformas disponíveis, ou mesmo ligações diretas a eventuais bancos, na nossa plataforma para a obtenção de informação automatizada, retirando carga sobre um potencial cliente e deixando ele de ter que introduzir informação adicional ou apresentar comprovativos adicionais. Essa é uma área que acompanhamos, mas verificamos que a utilização de facto é muito baixa, até porque pelo simples facto de não ter sido ou de não existirem APIs de Open Banking ou de haver como é que a sua utilização pode ser standardizada a nível europeu, por exemplo, isso é muito diferente de país para país, e mesmo dentro de cada país é muito diferente de banco para banco, a sua utilização não é simples. E neste momento não há um verdadeiro valor acrescentado na utilização dessas plataformas. Depois há uma outra componente, que é a componente de pagamentos, onde aí entra toda uma área de Strong Customer Authentication, onde aí sim nós trabalhamos, onde aí sim nós temos oferta e onde aí sim nós temos clientes. É uma área que esteve bastante parada, porque a entrada em vigor ainda era longe, que será 1 de janeiro de 2021, mas que se aproxima a passos largos. E à medida que se começa a aproximar a passos largos, então aí sim começa-se a verificar que já só faltam 6 ou 7 ou 8 meses, e se calhar 6 ou 7 ou 8 meses para um banco ou para uma entidade de serviços financeiros já não é assim muito tempo para ter algo live no dia 1 de janeiro de 2021, e aí sim temos verificado muita atividade de como é que se vai resolver este problema da autenticação forte na componente de pagamentos, essencialmente pagamentos digitais, e depois como é que tudo isto cruza com a necessidade da mesma autenticação forte na utilização de cartões bancários e na componente da 3D Secure, da Visa e da Mastercard e das suas várias vertentes. E aí sim nós temos tido um crescimento grande de procura junto das nossas soluções que permitem resolver esses problemas. Ok, obrigada. Então, Gonçalo, e uma diretiva destas pós-seguros que nos permite ver a carteira de seguros toda só de forma agregada? A pergunta é boa e em termos conceptuais, aliás, eu também sou utilizador da agregação de informação bancária e a PSD2 e o Open Banking permite-nos ter algo de várias fontes, de vários bancos que têm características semelhantes, nomeadamente o valor, portanto, o montante do dinheiro colocado em contas, digamos o saldo, e pagamentos, portanto, pagamentos e recebimentos, saídas e entradas. É mais complexo do que isto, o Diogo e o Ricardo dirão muito mais e melhor, mas digamos que o dinheiro que eu tenho num banco, os movimentos que eu faço através de uma entidade financeira são muito semelhantes em termos conceptuais a outra entidade financeira e eu consigo juntar tudo. Se calhar cada um de nós já fazia um Excel, passa a expressão, para tentar controlar as contas familiares. E algo do género. As empresas já fazem, obviamente, isto de forma profissional desde sempre. Portanto, não há aqui uma grande transformação. Há uma agregação de informação. No caso dos seguros, eu penso que a ideia em si é positiva. Aliás... Imagina, por exemplo, um seguro de saúde, em que nós temos uma componente de seguro de saúde pessoal, um seguro pessoal e um seguro da empresa. Que também já pode acontecer, não, digamos, de forma tão articulada quanto isso, podem coexistir essas duas camadas, ou um seguro de vida que eu tenho meu, ou um seguro de vida para o crédito de habitação e um outro seguro de vida, pessoal ou profissional, e ambos vão funcionar. E nos seguros de saúde essa resposta já está relativamente bem respondida, porque eu utilizo um e depois envio as despesas remanescentes para o outro, isso já existe, não de forma tão integrada, não é friendly. Portanto, o ser friendly é precisamente, por exemplo, um dos nossos propósitos. A Nova Lovis nasceu também para agregar de forma, com uma experiência friendly, como disse bem. Eu diria que, de qualquer forma, há aqui uma camada de muitas diferenças que depois é difícil compatibilizar. Há seguros que têm riscos específicos. Foi preciso fazer uma análise de um edifício, de uma pessoa ou de um carro, ou o que quer que seja. Isso não se pode juntar a outra que não teve a mesma análise, ou um perfil de risco muito diferente. Portanto, eu penso que agregar datas de vencimento, e que nós já fazemos por ter um serviço de subscrição mensal, mas em qualquer caso seria interessante eu saber ao menos quando é que renovo os meus seguros, já não era mau. E ao menos quantos e quais tenho, já não era mau. Portanto, esta camada um bocadinho superficial, eu penso que mais cedo ou mais tarde
para além de que nós já fornecemos essa resposta, mas ela virá de outras formas e por outros players, por outras entidades. As seguradoras também se têm transformado e digitalizado. Aí os bancos estavam claramente à frente, sempre foram muito assentes em tecnologia e muito inovadores também, na maior parte dos casos, pelo menos há 30 anos para cá. Portanto, eu diria que há uma diretiva que pode, ou essa ideia pode trazer alguma transparência e alguma facilidade até uma certa camada, e depois há outra que é mais difícil porque não é compatível uns seguros com outros, de ramos diferentes, de riscos diferentes, de situações tão diferentes, e essa, quando muito eu ter um painel onde eu veja mais coisas é interessante, uma plataforma. Depois há um grau a partir do qual se torna mais complicado, pode ser que um dia o futuro já não seja assim, mas para já ainda vejo duas situações muito distintas. Ok. Bem, eu quando estive aqui a pesquisar a utilização da Lovis, uma das questões que me levantou foi justamente também a marca do seguro, ou seja, a componente de seguro exige uma grande credibilidade na marca que está a comercializar, ou seja, se for uma companhia seguradora para a qual eu nunca ouvi falar, mesmo que seja muito forte no outro mercado, eu vou ter muita dificuldade em fazer a contratualização desse seguro, não é? Enquanto que, por exemplo, quer a solução do Ricardo ou do Diogo, são soluções que estão atrás de marcas, não é? Estão no back-office. No vosso caso, vocês estão a comercializar soluções também de outros, mas têm que necessariamente colocar a marca à frente, não é? Em termos de negociação com o mercado nacional, como é que... Sim, temos sido muitíssimo desafiados e até temos tido sugestões de investimento na Lovis para que fôssemos uma camada mobile, digital, com uma super experiência de cliente de seguradoras e bancos. Tornaríamos a Lovis numa empresa um bocadinho de software intermédio, com menos visibilidade, o que é excelente, não, quer dizer, nada contra. Aquilo que tem sido o foco e o modelo da Lovis é um bocadinho o outro, é criar valor pela experiência e o cliente que compra saber que é essa a experiência que procura. Portanto, eu penso que as fintechs hoje mais visíveis têm nomes fortes que muitos já utilizamos e não imaginamos um cartão europeu sem taxas ou outras quaisquer soluções escondidas atrás de um banco. Nós queremos aquela experiência para poupar dinheiro, para ter conveniência, facilidade. Cada um desses parceiros, cada um desses bancos e seguradoras também tem por trás de si e com muita utilidade, porque todos somos utilizadores, quer da Epi, quer da Locker, quer de muitas outras empresas, mas a Lovis quer de facto criar a diferença pela experiência e criando uma marca com valor. Claramente os nossos parceiros de seguros, quer resseguradores, quer em França, quer já no mercado nacional, são uma das fontes de credibilidade, de reputação e de solidez. Nós não escondemos nenhum parceiro. Portanto, quando um cliente subscreve finalmente uma apólice de smartphone ou de multirrisco de habitação, ou de automóvel, etc., sabe exatamente depois que o clausulado, as condições são da seguradora A, B ou C, e nós fazemos essa informação de forma completamente transparente, nem poderia ser de outra forma. Portanto, o cliente tem duas coisas: a garantia da solidez e da reputação das seguradoras, que sempre já existem há décadas, ou às vezes há centenas de anos no mercado, com uma outra capacidade, que é a da conveniência desta facilidade, desta agregação, que nós proporcionamos sem retirar um mínimo que seja de confiança e acrescentando com tecnologia e com uma outra visão centrada na experiência do cliente, muitas capacidades e com uma outra vantagem, que é o facto de termos vários parceiros, pode-nos permitir escolher o melhor ou os melhores, porque eles podem coexistir para determinado seguro, e não apenas uma seguradora que tem 10 produtos e tenta vender os seus 10 produtos e muito bem, eu faria o mesmo, mas nós podemos ter acesso a 30 produtos e fazer aqui uma escolha ainda mais incisiva com uma experiência, porque nós desenhamos as soluções em negociação com os parceiros e não Sim. apenas vamos comprar, digamos assim, a cada seguradora o seu produto e tentar vendê-lo. Portanto, há aqui uma diferença radical nessa experiência, que terá que ser de A a Z, friendly, mobile, digital, agregadora, transparente. Olha, estamos quase a chegar aqui na reta final. Eu tinha também aqui mais uma questão para o Ricardo, que eu se calhar pedi-lhe para ser rápido e depois deixava aqui se calhar com uma resposta para todos, que era como é que veem o futuro. Esta é a resposta para todos, que é como é que vocês veem o futuro nos vossos negócios e em termos de crescimento. Eu sei que já abordaram isto ao de leve, mas assim dar a oportunidade a todos para darem esta. Mas o Ricardo, eu achei super interessante perceber que é uma empresa que nasceu em Felgueiras, não é? Eu que dei aulas há vários anos em Felgueiras, portanto tenho esta ligação territorial e também perceber a questão do nome, não é? Do locker, de vir do cadeado e
e isto fazer a associação àquilo que é o vosso modelo de negócio, que segundo eu percebi, vocês trabalham numa lógica de filosofia de software as a service, não é? Ou o licenciamento recorrente, não é? Recorrente da plataforma a ser baseado no número de identidades criadas e ou geridas. Essa é exatamente a nossa filosofia. Como é que nós vimos o nosso futuro? Nós vimos o nosso futuro bastante positivo, como sempre vimos. Nós acreditamos naquilo que fazemos. Temos crescido bastante nos últimos tempos. Nós estamos sediados em Felgueiras, é certo. Neste momento temos um edifício que é as nossas instalações em Felgueiras. Somos 46 pessoas. E temos vindo a crescer bastante. Contratámos 3 pessoas ou 4 nas últimas 3 semanas, por isso totalmente à distância. A semana passada houve uma situação caricata que eu conheci uma das nossas colaboradoras numa videoentrevista que ela me estava a fazer, porque estava a fazer uma experiência num dos processos de abertura de conta que nós temos num dos nossos bancos clientes, o que me deixa de ser interessante, porque não tinha tido hipótese de a conhecer ainda. Temos uma plataforma. A nossa plataforma tem uma série de funcionalidades ou características que permite a criação de um verdadeiro canal digital para uma instituição que o queira criar. Tem todas as suas ferramentas. Vivemos numa lógica de software as a service, ou seja, nós cobramos consumos nessa plataforma e, como tal, também corremos risco, partilhamos riscos com os nossos clientes, uma vez que, se não houver consumos, nós também não cobramos. Essa plataforma pode viver numa lógica cloud, que é o mais tradicional no software as a service, mas nós, o que nos diferencia muito da nossa concorrência é que ela pode ser instalada ou pode ser deployed na infraestrutura do cliente. E isso sim faz com que seja bastante diferente daquilo que existe. Do ponto de vista de crescimento, o que eu posso dizer é que nós, neste momento, já ultrapassámos o nosso volume de faturação do ano passado todo, por isso estamos com um crescimento bastante acentuado e esperamos que continue nos próximos tempos, à medida que vamos fazendo o onboarding de novos clientes, grandes bancos. Ricardo, uma pergunta, uma dúvida. Uma dúvida relacionada com o comportamento dos vários setores. Naturalmente, nós associamos que a necessidade de uma identidade digital aparece mais associada ao setor financeiro, banca e seguros, não é? Mas vocês também têm estado a trabalhar e a oferecer soluções para vários outros setores. Desses setores, há algum que tenha crescido desde o vosso lançamento em 2015 de forma surpreendente? Ou não? Ou tem... O que nós temos verificado mais a crescer de forma mais surpreendente tem sido claramente a área de banco e seguro, porque provavelmente é onde nós temos mais clientes e é onde temos verificado o maior crescimento. Temos alguns clientes fora desse segmento, ou no segmento das telecomunicações, ou no segmento da saúde, ou no segmento da eletricidade, inclusive, mas o crescimento não se tem verificado tão rápido quanto no setor da banca e serviços financeiros. Provavelmente porque também no setor da banca e serviços financeiros estão a ser mais desafiados por outras fintechs e por outras empresas que se apresentam com a sua própria marca, ou pelos newcomer banks, ou como a Lovis, por exemplo, na área dos seguros, ou como os Revolut, os N26, na área da banca, o que faz com que alguns destes bancos também sintam necessidade de acompanhar essa evolução, daí provavelmente o crescimento ser mais rápido também. Ok, obrigada. Então, Gonçalo, como é que já percebemos que estava a aumentar, não era, a faturação? Sim, eu estou na Lovis desde janeiro, portanto é tudo muito rápido e de facto este é um espaço em que as coisas acontecem rápido. Para vos dar um exemplo, ontem fechámos a decisão de abrirmos uma segunda sala em Lisboa, porque já não cabemos na primeira e estamos com a primeira aberta há 3 meses, portanto é assim que as coisas estão a passar. Começámos a vender em agosto do ano passado, portanto em França, e neste momento já superamos as 8.000 apólices, foi hoje, aliás, durante a conferência. Estamos a superar mais de 2.000 apólices novas este mês. Se não fosse o Covid, a pandemia, já estaríamos largamente em mais do que 3.000 novas apólices neste mês, portanto um crescimento fortíssimo. Portanto já temos mais de 1 milhão de euros de volume de negócios nesta fase, e mesmo para as métricas francesas, que é obviamente um mercado com uma outra dimensão,
Isto é muito, muito assinalável. Portanto, o que é que está de facto a acontecer? À medida que temos mais produtos, que era um dos propósitos, mas começamos apenas com o seguro de casa, os clientes, cada um de nós vai poder encontrar não apenas uma solução, mas várias. Portanto, vamos ter a nossa capacidade de ter insights e data science, client analytics, etc., que permitam um cliente, em contexto bem, em parcerias ou em direto, encontrar as várias soluções, e este, de facto, só por si já é gerador de crescimento. Estamos a preparar uma ronda de financiamento para o último trimestre do ano, era para ser agora no verão, derrapou 2 ou 3 meses, mas vai ser bastante forte, portanto vamos acelerar cada vez mais. Nós somos 46, se daqui a um ano voltássemos a falar neste mesmo contexto, provavelmente eu diria que agora somos mais de 100, ou, quer dizer, nem faço ideia, porque temos muitas posições em aberto e as coisas correm muito bem, portanto a nossa experiência tem tudo para correr bem, temos muito, muito apetite dos parceiros de seguros, dos parceiros, digamos, dos vários verticais que encontram em nós uma experiência diferente, e sobretudo o feedback dos clientes é aquilo que nos continua também a motivar a dizer assim, não, de facto faz sentido transformar a experiência e transformar a proteção e um seguro numa coisa de que se possa gostar, que é a partir de uma equação difícil, mas está a acontecer. Portanto, tudo a correr bem. Então, e o Diogo, que já é um histórico também, não é? Eu sabia que conhecia o Diogo e depois até foi o Gonçalo que me deu nota que era do Banco Connect, que já tinha ouvido falar no nome. Como é que está agora este negócio novo? A Banco Connect era o nome antigo da EPI. Nós começámos por só funcionar para a banca e depois percebemos que havia muitos novos setores onde podíamos trabalhar e achámos que o nome não nos deixava muito agarrados à banca. A nossa perspectiva também é um bocadinho ao encontro do que foi dito. É de crescimento. Parece-nos que estes 2 meses para as empresas foram bastante de reflexão. Eu acho que as pessoas, por estarem mais confinadas em casa, tiveram se calhar um bocadinho mais tempo para repensar nos processos das próprias empresas e houve-se muitas notícias que dão muito ênfase a temos que fazer alguma coisa, a que temos que mudar, que os processos antigos vão mudar, quer se queira, quer não, que as coisas nunca mais vão voltar a ser as mesmas. E eu acho que isso foi das coisas positivas que teve. E acho que nós vamos crescer com isso porque o nosso mindset é a transformação digital e é nisso que vamos ajudar e eu acho que esse vai ser o primeiro pilar de todas as indústrias, seja dos restaurantes, seja da banca, seja dos seguros, todos vão ter que se for uma grande transformação digital, porque nós acreditamos que isto veio para ficar e veio para mudar, não a pandemia, se Deus quiser, mas os processos que vieram atrás com ela. Por isso nós estamos confiantes, estamos bastante confiantes. Este ano também vamos certamente ultrapassar a faturação do ano passado e portanto, vemos quase com bons olhos estes meses de e de mudança que vieram e que vão ficar, de certeza. Isto é perfeito porque numa altura em que se fala na retoma, porque a maior parte da economia resfriou e abrandou, vocês continuam a dar aqui uma mensagem positiva e, portanto, nada melhor do que temos tido este painel de convidados hoje, que foi possível graças à Portugal Fintech, que se associou à PDC e que vos fez este convite conjunto e, portanto, eu queria também agradecer à Portugal Fintech e a todos os seus membros terem podido participar e juntarem-se a nós. Matilde, não sei se queres dizer alguma coisa, eu sei que estás com problemas na internet, mas vamos tentar. Sim, nós também da nossa parte agradecemos e deixo aqui também como nota, tivemos aqui o Ricardo, o Diogo e o Gonçalo que nos apresentaram as suas soluções. A Fintech Solution List agrega 45 soluções, está disponível no nosso site e podem consultar e ver como de facto o Ricardo há bocado falava de como tem aumentado o apetite para este tipo de soluções. Mas a verdade é que Portugal já há muito que as tem aqui para apresentar e acho que é muito interessante também ver como estes problemas que se fazem sentir agora com o Covid já existem soluções que respondem de uma forma muito concreta aos quais se podem associar. E muito Então, muito obrigada a todos e peço que respondam agora quando fecharem ao questionário de avaliação e que nos deem o vosso feedback de como decorreu este webinar. Então, uma boa tarde a todos. Adeus, com licença. Boa tarde, obrigado. Muito obrigado.